Ainda falando do clima, já estamos na estação do outono e nessa época do ano o tempo muda. Mas será que a região Nordeste sente essa variação? Nossa equipe conversou com um engenheiro agrônomo que explicou um pouco dessas mudanças. É no outono que os dias começam a ficar mais curtos e as noites mais longas. A estação, que tem início em março e termina em junho, apresenta gradativa redução da temperatura até chegar ao inverno. É no mês de março que ocorre o equinócio de outono, dias em que a Terra fica igualmente iluminada. Não há predominância do Sol nem no hemisfério sul e nem no hemisfério norte. Para o homem do campo, o início de outono é tempo de preparar o solo e começar o plantio, explica o engenheiro agrônomo Antonino Campos de Lima. É exatamente aquela estação onde se faz o preparo de solo para a agricultura, onde as plantas estão em fase, por exemplo, de final de frutificação. É uma época onde se espera um volume de chuva razoável e esse equinócio é exatamente a diferença do chamado, em agricultura, em fisiologia de planta, fotoperiodismo. É a quantidade de luz, de luminosidade que a planta recebe. No equinócio, essa quantidade de horas de dia e noite se equiparam, se equivalem. É comum no outono encontrar muitas folhas secas debaixo de algumas espécies de fruteiras e plantas. Isso é explicado porque em botânica é o que chamamos de plantas caducifólias ou folhas caducas. Tem as perennifólias, que as folhas caem menos, e tem as caducifólias, que é aquelas que perdem quase totalmente as suas folhas. É o caso, por exemplo, aqui da amendoeira. Tem vários tipos de planta aqui que nós temos como caducifólia. Então, nessa época do ano, geralmente é a época onde há essa intensidade maior. Embora no sul seja muito mais intenso do que no nordeste, nesse período. No outono existe também a abundância de algumas frutas. A estação que representa o outono, não é? Que vai de março a junho, é exatamente o final da frutificação. Nós estamos em fim de safra de frutíferas, por exemplo, que são pomícolas chamadas, né? Da manga, do caju, essas coisas, do oiti, do murici, que falamos recentemente sobre ele. Então, é uma estação que está exatamente no final de frutificação. Essa floração se deu no final do ano anterior, o amadurecimento e a frutificação está exatamente em final de estação. Mas é aquela estação que a gente está esperando a chuva, o inverno, né? Uma pluviosidade maior, e por isso é a estação interessante para a agricultura de modo geral, para se preparar os solos para plantio. Mas é um período ideal para reorganizar a paisagem da cidade. Uma árvore pode promover uma redução de temperatura razoável, em torno de 5 até 10 graus de temperatura. Então, se você poda no verão, você está sacrificando os usuários daquela sombra, no caso do meio urbano, né? E também o metabolismo da planta, porque essa é uma fase que a planta está mais estabilizada e que tem condições de melhorar e de recuperar rapidamente a sua parte aérea, seu metabolismo. Por ter o sol o ano inteiro, em Aracaju a diferença entre as estações não fica tão evidente como em cidades de outras regiões do país. A poda também é apropriada agora no outono, antes da chegada do inverno. Então, no meio urbano, a época é ideal para se fazer jardins, para se fazer a arborização da cidade, para se repovoar esse parque que está precisando adensar mais a arborização, e o pessoal está sabendo disso e está providenciando. Então, é esse o período que a gente não pode perder. Não pode abrir mão, porque se passarmos dessa fase fica difícil, porque aí vai exigir irrigação, uma série de custos muito maiores e que às vezes inviabilizam um trabalho, um processo, não é? Porque o problema da irrigação, ela não substitui a chuva. Por quê? Porque o próprio inverno, né, tem o teto que protege, que ameniza o sol. Então a temperatura cai, a luminosidade diminui e isso é favorável para que a planta não sinta tanto e possa se desenvolver.